Hello, everybody, sejam bem-vindos ao Class in Class, módulo 4. Hoje seguimos falando sobre TPR, que a Thaís deu início, né, na semana passada. Agora a gente vai dar mais umas pinceladas, vamos nos aprofundar no assunto e seguimos falando sobre TPR, beleza? Caso vocês tenham alguma dúvida, quem está aqui ao vivo pode me interromper. Quem está assistindo no replay pode comentar, fazendo os comentários aqui embaixo, que a Teacher ajuda, ou a Teacher Bruna te ajuda, ou simplesmente me chama no WhatsApp, tá? Vambora? Então, abordagens comunicativas mais TPR, metodologias comunicativas. O que é a abordagem comunicativa? Então, o que é um método comunicativo ou abordagem comunicativa? O método comunicativo ou abordagem comunicativa, como também é chamado, é um método para o ensino de línguas que enfatiza a interação como meio de ensino, como também o seu objetivo final, né? Chamado de AC. É geralmente caracterizada como uma abordagem ampla para o ensino, em vez de um método de ensino com um conjunto definido de práticas de aula. Assim, o método comunicativo é mais frequentemente definido através de uma lista de princípios ou características gerais. Uma lista simplificada seria ênfase em aprender a se comunicar por meio da interação no idioma que se almeja, a língua-alvo, né? A gente chama língua-alvo. Qual é a língua-alvo? É a língua que tu quer aprender naquele momento. A introdução de textos e discursos autênticos para a situação de aprendizagem, não aquele... Um dos motivos que eu sou contra, eu não sou contra, né, material didático, eu usei por muitos anos, eu sou contra alguns materiais didáticos. O motivo de eu ser contra alguns materiais didáticos é aquele diálogo que a gente sabe que é feito para o aluno entender, aquele texto que é feito para o aluno entender, né? E não desistir do inglês. E material autêntico é o quê? Uma revista, um jornal, coisas reais, né? Tipo News in Levels, né? A possibilidade dos alunos se concentrarem não só na linguagem, mas também no próprio processo de aprendizagem, as experiências pessoais do aluno como elementos que contribuem para a aprendizagem em sala de aula, uma tentativa de ligar a aprendizagem de língua em sala de aula com atividades de linguagem fora da sala de aula, atividade para praticar inglês. Né? Dramatizações, entrevistas, information gaps, troca de opiniões, trabalho em dupla, aprendizado por ensino, né? Alunos viram instrutores durante a atividade. O curso que usam abordagem comunicativa não estão restritos somente aos itens acima e poderão indicar os alunos para fazerem testes de gramática ou preparar um dado assunto antes da aula, né? Errando é que se aprende. Os erros não são mais sinônimos de fracasso, mas são vistos de forma positiva como a prova de que o aluno está buscando desenvolver o seu processo de aprendizagem. A competência comunicativa é um termo em linguística que se refere ao conhecimento do usuário da linguagem gramatical de sintaxe, morfologia, fonologia e similares, bem como o conhecimento social sobre como e quando usar expressões de forma adequada. Oi, Roseli. Oi, hello. Tudo bem, querida? Tô com gripe, mas tô melhor, obrigada. Graças a Deus. Então, aqui é o método comunicativo, a abordagem comunicativa, né? Muitas pessoas falam em abordagem comunicativa sem entender do que estão falando, sem compreender o conceito de abordagem comunicativa em si. E muitas pessoas criticam a abordagem comunicativa sem saber realmente do que se trata a abordagem comunicativa. Isso nós vemos também no construtivismo, né, na pedagogia, que o construtivismo foi amplamente criticado porque pessoas usaram o construtivismo para justificar suas falhas, assim como usam a abordagem comunicativa. Diferença entre abordagem e metodologia, segundo Leffa. Leffa, gente, é um cara que eu amo ele. Eu vou mostrar para vocês quem ele é. É o Wilson Leffa, tá? Ele tem um site em que ele deixa os artigos dele lá para a gente ler de graça. Eu vou mostrar quem é o Wilson Leffa. Cara, assim, ó, eu adoro ele. Eu não me lembro em qual dos meus cursos, das minhas pós, que eu usei ele como meu autor principal do meu trabalho, né? Aqui, ó, o Leffa, ó, não falei que ele tem uma página, é esse cara aqui, né? O Wilson Leffa. Ele é PhD em Linguística Aplicada,
Só que o foco do trabalho dele é a tecnologia, né? E a tecnologia dentro da educação aplicado ao ensino de língua inglesa. Então, é específico. Eu amo os autores que são específicos, né? O Wilson Leff é um cara que eu adoro, né? E ele disponibilizou o material dele gratuitamente na internet. Então, a gente já sabe que tipo de pessoa é, né? É uma pessoa que quer colaborar, né? Ele botou o currículo dele aqui, ó, currículo Lattes atualizado. Não conseguimos. Hello, John. Hello, Maria Rita. Sejam bem-vindos. A gente está falando sobre a Thaís iniciou na semana passada a abordagem, o TPR, falou sobre o TPR. Hoje a gente vou dar uma pincelada, vou aprofundar o TPR e dar uma pincelada na abordagem comunicativa. Então, quem tiver dúvida, basta me chamar, me interromper, falar. Quem quiser colaborar, contribuir, por favor, seja bem-vindo, né? Eu sempre gosto de ouvir a opinião de vocês, me deu frio agora. Eu sempre gosto de ouvir a opinião de vocês. Para mim é super importante ouvir a contribuição de vocês, muito mais, né? E aí eu estava mostrando agora, aqui estava falando com a Roseli, aqui nesse primeiro link, o que é a abordagem comunicativa, né? Uma breve explicação, que muitas pessoas criticam a abordagem comunicativa sem conhecer, mas isso é porque aconteceu com a abordagem comunicativa o que aconteceu com o construtivismo, né? As pessoas justificaram suas falhas dizendo, eu sou construtivista, né? Eu uso abordagem comunicativa, é um meio de justificar as minhas falhas, é botar a culpa na metodologia, né? E aí eu mostrei aqui que tem um artigo do Leffa, para quem quiser ensinar metodologia, para quem quiser ler, né? Metodologia de ensino de línguas do Leffa. Vocês podem fazer o download, gente, isso aí não é ilegal, isso é totalmente legal, porque esse cara, o Wilson Leffa, ele disponibilizou um site com todos os materiais dele de forma gratuita. Então, o cara, ele é assim, eu adoro ele foi um dos meus autores principais em uma das minhas pós-graduações. Para mim, ele é o cara, sabe quando tu gosta demais de um autor? É mais ou menos isso que eu sinto por ele, né? E aí e aí tu lê, e aí tu não consegue parar de ler, porque é muito bom, além de tudo, né? E é que eu não consigo ver o número de páginas, porque eu não... Deixa eu fazer o download para vocês verem. E aqui eu estava mostrando a página do Leffa, que é esse cara aqui, o Wilson Leffa, que ele é PhD em Linguística Aplicada, mas ele é em Linguística Aplicada voltada para o ensino de línguas. Então, o cara é o bicho, né? Ó, a Maria Rita disse aqui em Salvador está chovendo muito, a net está oscilando. Fica em paz, Maria Rita, tá? Cheguei a ler alguns textos do Leffa na faculdade em letras. Realmente é uma autoridade na área. Eu amo o Leffa, cara. Se eu pedisse autógrafo para alguém na minha vida, seria para o Leffa, entendeu? É esse cara que eu disse, cara, vem cá assinar o meu livro. Tá? Aqui diz o número de páginas. São 32 páginas do artigo dele, né? Metodologia no ensino de línguas. Para mim, ele é o cara, e ele é o cara em todos os sentidos, porque ele é um cara bonito, ele é um cara simpático, né? Eu falei com ele pelo LinkedIn, ele me respondeu, então ele é acessível, e ele é um cara agregador, né? Humano, ele deixa as coisas para serem baixadas na página dele gratuitamente, né? Olha aqui, textos em linguística aplicada, mais de 5.000 textos, incluindo 23 anais do Congresso, 22 livros de linguagem. Aí, ó. Então, assim, não tem. Ó, meus textos em português, inglês e espanhol. Então, cara, tu vem aqui na página dele e tu baixa e tu lê gratuitamente. Então, o cara, não adianta, né? Quem pode fazer isso, quem pode se dar o luxo de disponibilizar gratuitamente muitas coisas, é porque é uma pessoa que não, a gente sabe que não é milionário, mas que quer melhorar a vida das pessoas, né? Porque no momento em que a gente melhora o tipo de ensino que a gente dá,
sem dúvida alguma, a gente está melhorando a vida dos nossos alunos. Porque vocês já notaram que tem professor que vem só para complicar? Tem professor que entra na escola e que só dificulta a vida do aluno? Eu tenho certeza que cada um de vocês tem um exemplo para me citar, de um professor que vem só para dificultar. Eu tenho uma aluna que já é formada em inglês agora, mas quando ela entrou no inglês, que era ainda lá em outro local, tinha outro nome, né, antigamente, eles tinham uma atividade no livro deles, eu usava ainda livro didático, né, eles tinham uma atividade assim no livro deles que eles deveriam selecionar as profissões, era em inglês, os jobs, né, os professionals, entre quem é um ajudante comunitário e quem é um prestador de serviço. E aí tinha lá professor, bombeiro, e os alunos, na maioria, ficaram em dúvida se o professor era um ajudante comunitário ou se era um prestador de serviço. E uma aluna lá no alto dos seus 10 anos disse assim, não, o professor, minha gente, tem um papel social de ajudar as pessoas, ela disse. Porém, embora muitos atrapalhem a nossa vida, a função do professor é nos ajudar. E ela tinha 10 anos. Aquilo ali me bateu tão fundo que eu nunca mais esqueci. Ela se formou comigo, porque ela era... Olha a perspectiva de uma criança de 10 anos. Não, embora muitos atrapalhem a gente, a função social do professor é nos ajudar. 10 anos. Então, para vocês verem a imagem que os alunos já têm de alguns professores. O John disse, além de dificultarem a vida dos alunos, dificultam o trabalho de outros professores. Sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma. Desdenham de projetos e metodologias de outros professores, exatamente. Eu tenho certeza que todos vocês pensaram numa pessoa em específico agora, né? Eu conheci várias que tem ódio, que espuma ódio dos alunos, não sei o que faz sendo professor, né? Que sente raiva, acho que de ser da juventude, dos adolescentes, enfim, está no lugar errado, né? A pessoa que sente raiva de aluno está no lugar errado, né? Quando tu sente muita raiva é porque tu precisa se tratar. É um momento de parar e repensar, né? Repensar. É normal a gente sentir raiva, já disse Darwin, né? A gente tem que expor a nossa raiva, mas quando a raiva é dedicada só para um grupo de pessoas é porque o problema está na gente. O John disse na minha escola de ensino médio noturno, mesmo quase metade dele. Meu Deus do céu, que horror. Que isso, cara. Que isso. Meu Deus. Chega a me dar uma urticária. Então, a gente tem pergunta para vocês agora, gente. Vocês podem tanto responder no chat, eu não me importo, vocês sabem que vocês não são obrigados a abrir câmera, a abrir vídeo, a abrir áudio. Relaxa, tá? Hoje é sábado, é de tarde, vocês estão aqui, relaxa, deita, toma um cafezinho, um chazinho, se tapa, fica à vontade, tá? Ninguém é obrigado a nada aqui, todo mundo tem que se sentir à vontade. Então, minhas perguntas para debate. Qual a melhor abordagem para o meu aluno e por quê? O que vocês pensam a respeito disso? Vocês sabem a diferença entre método, metodologia e abordagem, certo? Método é um passo a passo para que tu chegue a um fim, né? Metodologia é um conjunto de métodos, né? A abordagem é uma metodologia, né? Um tipo de metodologia. Então, quando eu uso uma metodologia, eu pego várias abordagens, vários métodos e aplico. Quando eu uso um método, eu uso um método só. Né? É muito raro, com exceções de alguns lugares que eu prefiro não mencionar o nome, é muito raro as pessoas usarem um único método para ensinar. E, inclusive, não é o recomendado, porque alunos diferentes aprendem de diferentes métodos, de diferentes formas, aprendem através de uma metodologia. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo.
Existe um método que se chama audiolingual para ensinar inglês e que tu vai ouvindo e repetindo 21 vezes até memorizar. Vocês sabem quem são as escolas que praticam esse método, né? Não vou dizer nomes aqui. Tem gente que ama, porque ele realmente, de fato, ensina, mas para os alunos que não são auditivos, não ensina, não dá certo, né? O aluno aprende, mas desaprende. Para alguns alunos. Para a maioria, funciona. Então, vocês já notaram que as escolas não fazem isso? Não, porque o nosso método é audiolingual, é repetição até tu aprender. Eles nunca vão falar isso, porque eles ganham ali na troca de alunos, na entrada e na saída, porque o marketing deles é bom. Então, eles ficam ganhando nessa rotação, né? Nesse rodízio, nessa rotatividade de aluno, eles ganham. Aluno saindo, entrando, aluno saindo, porque muitas pessoas não se adaptam. A Roseli disse, conhecer o aluno, começar a conversar com eles para se conhecer melhor, para depois começar a ensinar. Concordo, Roseli, em gênero, número e grau, né? A melhor abordagem para o meu aluno é aquela que ele aprende, né? Não importa. Não importa como que ele vai aprender. Se ele aprende é porque está dando certo. Se eu recebo aluno aqui que eu percebo que é dessa metodologia que tem que repetir, eu repito com eles até eles aprenderem. Tem gente que disse, é isso aí, Roseli, parabéns. Tem gente que diz assim, eu não faço repetições, eu faço. Né? Já disse a minha professora lá do meu TCC, que eu jamais vou esquecer essa frase dela, vai ficar eternizada para mim. O problema não é repetir. O problema é como tu faz essa repetição. Né? Se tu vai fazer lá, vamos lá, gente, de novo. 1, 2, 3. Ou se tu dá uma musiquinha, ou se tu faz um game que eles têm que repetir, ou se tu faz um teatrinho. Então, o problema não é repetir. O problema é como tu faz essa repetição. Aí a pergunta número 2, o que prevê a BNCC para o ensino de línguas? Vamos ver? Gente, assim, ó, eu sei que tem altas críticas na BNCC, né? A BNCC é altamente criticada, com razão, né? Porque foi dono de editora que se meteu a fazer BNCC, e dono de editora tem que ficar na editora, não fazendo BNCC, né? É isso aí, Maria Rita. Como a gente faz a repetição, né? Não ficar, porque é muito tu está subestimando a capacidade do teu aluno quando tu deixa ele só na repetição, né? Não é um desafio, repetir não é um desafio, mecânico, exato, mecânico. Não é um desafio repetir, certo? E aí tu deixa ele com o Ivo viu a uva. Vocês lembram, né, que deu o maior bafafá da face da Terra com as metodologias de ensino os métodos de ensino de alfabetização, né? Você sabe que existem vários. E aí nós, quer dizer, eu não sei vocês, tá? Mas eu imagino que vocês aprenderam também com o método fônico, que é o do babebi babu. E aí surgiu aquela do Ivo viu a uva, que foi criticado pelo Paulo Freire, e aí começou o bafafá, né? Enfim, não é meu campo, a alfabetização não é meu campo, né? Não posso opinar, não posso meter o meu dedo, mas o Ivo viu a uva lá, né? É bastante, o que diz o Paulo Freire é que é bastante alienante, né? Alienante, que o aluno fica só no Ivo viu a uva. Mas também, em contrapartida, é um método que funciona. Nós estamos alfabetizados, né? Nós sabemos ler e escrever sem gaps, certo? Então, ele funciona, ele funciona. Então, é exatamente como esse método audiolingual que eu disse para vocês. Ele funciona, mas ele é alienante. E aí a gente entra em embate na educação. E os embates da educação são calorosos, né? São, assim, tensos, certo? Eu vou pegar no Fundamental 1, tá, gente? Porque eu acho que é igual em todos.
As competências gerais. Aí, como eu estava dizendo, né, a BNCC foi super criticada, mas ela tem alguma coisa tem de bom, né? Tu sempre aprende alguma coisa. Uma vez eu quis dar uma de espertinha e de arrogante ao mesmo tempo com a minha professora da faculdade, né? Porque eu já dava aula há muitos anos quando eu cheguei na parte dos estágios. Então, eu achava os estágios um porre, porque eu estava cansada de dar aula, né? Cansada mesmo. Então, eu disse para ela assim, professora, olha só, e se eu parar para observar uma colega que só passa no quadro e faz os alunos copiarem o tempo todo, o que eu devo fazer? Bem arrogantezinha para ela, né? E ela me respondeu assim, eu nunca mais vou esquecer, porque ela me botou no meu lugar e eu entendi o recado e eu fiquei no meu lugar, né? Ela disse assim, pois então, tu vai lá e tu assiste e tu vai aprender o que não fazer. Ai, gente. Ó, o John disse, acredito que a melhor abordagem é a comunicativa. Qual é o objetivo principal de aprender a usar uma língua? Comunicação, concordo. Olha só, então eu vou mencionar só algumas competências aqui, tá? Valorizar e utilizar o conhecimento historicamente construído sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Toda a BNCC diz isso, mundo físico, social, cultural e digital. Eu li tantas vezes que eu já decorei. Para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo. Toda a BNCC fala de usar a língua como de uso de língua para comunicação, que daí que vem a abordagem comunicativa, não é a língua pela língua. Eu não estou aprendendo para falar comigo na frente do espelho. Eu estudo uma língua para me comunicar com alguém, certo? Então, toda a BNCC fala do uso da língua para a vida, e não ficar no mecânico, que nem disse Maria Rita. Sair do mecânico e vir para o mundo real. A BNCC defende isso do início ao fim, que, como disse a minha professora, né? Alguma coisa sempre tem que prestar para a gente aprender. A gente sempre aprende alguma coisa, né? Mesmo que aqui não é o ideal. E aí, por último, como eu posso criar uma metodologia significativa? Como eu posso criar uma metodologia significativa? O que vocês pensam sobre isso? A Maria Rita disse que o aluno possa colocar em prática o que aprende e que tenha significado para ele. Perfeito. Perfeito, Maria Rita. Né? E é nesses momentos que eu lembro, né? Esses dias eu estava falando com os meus alunos aqui, que eu disse assim, eu não usei a fórmula de Bhaskara em nenhum momento da minha vida, até o momento depois que eu passei, que eu troquei de série lá da 7ª para a 8ª, nunca mais usei a fórmula de Bhaskara na minha vida. Meu marido retrucou ali da mesa dele e disse assim, eu usei várias vezes. Então, isso vai do que tu quer levar para tua vida, né? Eu não usei, eu fui para humanas, ele foi para exatas, ele usou várias vezes, né? A fórmula de Bhaskara não tem nenhum significado para mim, para ele tem, né? Só que assim, ó, coisas essenciais, até hoje eu uso regra de 3 para fazer a média dos meus alunos, certo? Mas eu não usei nem um dia da minha vida, não serviu para nada eu saber a diferença entre objeto direto e complemento nominal. A Roseli disse, aliás, antes disso, a Maria Rita disse, cansada de livros com exemplos super diferentes da nossa realidade. Idem. E a Roseli disse, ensinar o aluno a pedir para ele praticar no cotidiano o que aprendeu. Também. Então, assim,
há todo um problema no sistema educacional brasileiro vigente e todo mundo fica falando vista grossa e repetindo o que está sendo feito há 100 anos. 99 anos, para ser exata. E ninguém toma a iniciativa de mudar isso, né? É claro que o aluno tem que apreciar a fórmula de Bhaskara, tem que ter conhecimento daquilo, mas assim, ó, gente, tem coisa assim que é absolutamente desnecessário. Por exemplo, o pretérito mais que perfeito e o vós. Quem atualmente usa o pretérito mais que perfeito e o vós? Quem usa? É complicado, é muito complicado, sabe? Eu acho que ela não tem que usar título de, ó, vocês viram isso, mas eu não preciso cobrar isso em prova, entende? Tu tem que mostrar para ele que existe, ele tem que ter visto isso uma vez na vida. Mas é diferente de cobrar em prova. Nossa, o ensino é muito retrógrado, eu fico cansada de apontar erros, porque parece que eu estou sempre remando contra a maré, né? Parece que eu sou errada e está todo mundo certo. Essa é essa impressão que eu tenho. Agora mesmo eu estava conversando com uma amiga que é uma pessoa muito inteligente e que é da nossa área, e eu disse assim, nossa, essas escolas particulares são uma grande bosta, né? Falei para ela assim, nesses termos, grande bosta. E ela respondeu, não, Bruna, são uma bosta gigante, né? Porque olha ali a colega ali no grupo da comunidade, ela não pode ser dispensada para fazer uma formação que não seja da rede. Essas escolas particulares, gente, elas são alienantes para professor e para aluno. E tu não consegue fugir. Não consegue... Tu fica preso lá dentro, assim, ó. O único momento de liberdade que tu tem é contigo e teus alunos na sala de aula e olhe lá. Até um certo ponto tu vai, que daqui a pouco tu não vai mais. É muito complicado. É muito complicado mesmo. Então, o que é TPR? Eu não posso passar o vídeo aqui, né, gente? Vocês sabem que quando eu subo a gravação para o YouTube, ele me derruba por causa dos direitos autorais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar o link para vocês, né? São 2 vídeos. São 2 vídeos, tá? Entre esses 2, eu vou mandar os 2, vocês vão escolher um para assistir. Eu vou deixar ali, esse aqui tem 8 minutos e 43 segundos, e esse aqui tem 5 minutos e 29 segundos. Entre os 2, eu gosto mais deste aqui, da Mooncake English, tá? Essa mulher, para mim, é uma das melhores professoras que eu já assisti. Essa aqui também é boa, muito boa, a explicação dela já é mais técnica, né? Por isso que eu botei os 2, uma é mais técnica, a outra é mais prática. Então, vocês podem pegar qualquer um deles e assistir. E eu também adoro ela, Maria Rita. Espera aí que eu não li o que estava antes. Espera aí só um minutinho. De onde se nem me falha, a minha escola de ensino médio noturno, sim, essa de novo, tem uma cultura super retrógrada. Muitos acham que os projetos de gincana culturais... Ai, meu Deus, que gente burra, cara. Ai, eu não consigo lidar com gente burra. A Roseli disse como criar uma metodologia ativa boa. Metodologias ativas tem que ser o enfoque principal da aula, porque, né, chega de metodologia passiva, né, chega de aluno sentado esperando, o que vamos fazer hoje, né, chega de criar gente fleumática no mundo que não resolve nada, só espera os outros resolver, né, chega. Eu também adoro ela, Maria Rita, adoro. Então, vou mandar os 2, vocês decidem o que vocês vão assistir. Eu adoro, né, eu tenho dificuldade porque eu adoro as explicações, eu adoro ouvir as pessoas falando, né, e vocês podem escolher qualquer um para assistir, para mim é indiferente. E aí, daqui a pouquinho a gente volta, tá? Então, esta é a primeira. E esta é a Mooncake English, a segunda. Eu vou assistir novamente, gente, porque depois eu quero vir aqui conversar com vocês. E a minha memória não é de elefante, né? Eu esqueço das coisas. Então, eu vou parar a gravação agora
dá o tempo necessário para quem quiser assistir, então eu vou dar ali 8 minutos e meio, 8 minutos, quase 9, daqui a pouco a gente volta, ok? Beleza? Tu viu? Eu ia dizer a mesma coisa, John. Tu viu como ela está tentando falar em português? Adorei. Deixei um recadinho lá para ela. Não sei porque eu não tinha deixado antes, mas ai, muito bom. Adorei mesmo. Então, muito bom. Bem querida mesmo, bem esforçada, né? Muito bom. Gostei muito. E eu achei o jeito que ela explicou muito rápido, ela falou muito rápido, mas foi muito eficaz, né? Ah, gosta da tua cor favorita? Muito bom, muito bom. Adorei, muito bom os vídeos da Mooncake também é muito bom, não deixem de assistir. Ela é ótima, inclusive, se vocês puderem se inscrever no canal dela, ela também tem o Instagram, ela é ótima para criança. Eu indico, né? Vamos seguir aqui. Aqui a gente tem exemplos de classe, de aulas, né? Que a gente não vai assistir todos, vai ficar no material como sugestão. Ó, esse aqui tem 3 minutos, então eu vou mostrar todos e aí depois eu mando um vídeos para vocês, ó. Esse vídeo não está mais disponível, que pena. Esse cara aqui, gente. Aí está. Oi. Gente, este cara aqui, o Mike's Home, ele também tá no Instagram, inclusive ele me segue, eu tenho o maior orgulho que ele me segue, que ele me siga, né? Ele tem 497 mil inscritos nessa conta. Este cara aqui, ó, o vídeo tem 4 minutos. Eu vou enviar todos para vocês decidam qual olhar, tá? Esse cara eu adoro, ele, o trabalho dele é fantástico, adoro ele. Deixa eu ver aqui. Este videozinho tem 3 minutos e 17, né? E aí, por último, nós temos um videozinho de 2 minutos e 14. Esse vídeo também é muito bom, tá? Então, eu vou mandar os 4. Vocês viram que um ali o vídeo não estava mais disponível, né? Ó, o John disse assim, gostei muito. Minha professora de estágio vivia falando da importância dos gestos na comunicação oral da língua inglesa. Mas não entendia muito bem o porquê. Agora entendi perfeitamente a importância disso. John, é assim, ó, para as pessoas que tiveram facilidade em aprender inglês, é muito difícil entender a dificuldade do outro, né? Então, são anos de observação para entender o que o outro tem dificuldade, uma vez que tu não teve dificuldade, né? E porque pode ver, os professores que se destacam mais facilmente são aqueles professores que tiveram muita dificuldade de aprender a língua. Então, eles sabem exatamente onde é que está a dor da dificuldade do outro. E os professores que demoram mais para se destacar são aqueles que não tiveram dificuldade, porque eles acham, nossa, é tão fácil, como é que ele não entende? Então, é exatamente isso. Algumas pessoas pescam assim o contexto, algumas palavras no ar, e entendem o contexto facilmente. E não conseguem entender como é que o outro não entende. Então, por isso que vem essa necessidade de expressão, de falar, de fazer gestos, né? E isso faz parte da gente, como professor, perceber que o outro não entendeu. Eu tinha por princípio, viu? É exatamente isso. Eu tinha por princípio, assim, eu dizia assim para... E não só no inglês, né? Na tecnologia também. Eu dizia assim, gente, pega lá no Drive, né? Eu era muito de atropelar aluno, né? Eu não tenho vergonha de dizer, porque eu também sou ser humano, eu erro, né? E muito. E eu, então, atropelava as pessoas. E as pessoas não se sentiam à vontade de me dizer o que elas não sabiam. E aí, um dia, eu estava muito calma, numa aula. Na fala, eu tinha muita dificuldade, mas nas outras habilidades eu era bem rápida. É isso aí. Eu estava numa aula de tecnologia para professor, ele disse assim, vamos abrir o Drive?
E eu falei brincando. Olha só, gente, brincando. Todo mundo sabe o que é drive aqui, quem não sabe levanta a mão. E vários levantaram a mão. E ali foi um choque no meu peito, assim, na hora, porque eu estava brincando. Era como se dissesse assim, ó, na minha visão, né? Na minha visão, era como se eu dissesse assim, todo mundo sabe que é 2 mais 2, levanta a mão aqui quem não sabe o que é 2 mais 2. E aí, para minha surpresa, eu vi que aquilo que era óbvio para mim não era óbvio para os outros, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando todo mundo mencionou que não sabia onde ficava o drive, eu fiquei chocada, e aí eu fui mostrar. E naquele momento foi uma lição importantíssima para mim, porque eu percebi que a rapidez da aprendizagem das pessoas são diferente da minha, a perspicácia das pessoas é diferente da minha, a maneira de enxergar as coisas é diferente da minha. Então, agora eu sempre baixo as minhas expectativas e coloco elas lá embaixo, né? Então, eu digo assim, gente, vou explicar para vocês o que é TPR de diferentes formas. Porque em outro momento, uma outra Bruna chegaria dizendo assim, como que você não sabe que é TPR? Né? Seria um outro momento, uma outra Bruna, que já não é mais eu. Então, eu aprendi muito com os professores e com os alunos para entender a dificuldade de cada um e respeitar, principalmente, né? Deixa eu mostrar para vocês aí. Se vocês quiserem assistir mais de um, também podem assistir, porque eu vou dar um tempinho aí de 5 minutos para todo mundo, então para alguns dá tempo. Nossa, Bruna, eu sou igual, aprendo muito rápido as novas tecnologias educacionais, aí fica mais difícil entender a dificuldade dos meus colegas. Aos poucos estou desacelerando e vendo o lado deles também, é isso aí. Nunca é tarde. Aliás, tu é jovem e quanto antes tu perceber isso, melhor para ti. Tá? Eu vou parar novamente a gravação para a gente assistir. Vamos ficar 5 minutos aí assistindo um e outro, dá para assistir 2. Depois a gente volta aqui para comentar. Então, nós vamos fazer essa atividade, eu vou repetir, pessoal, por causa da gravação. Vamos fazer essa atividade aqui, tá? Daqui da 4.3, criar, adaptar, pesquisar uma atividade que envolva abordagem de PR, né? Com conteúdo, habilidade e desenvolvimento, 30 minutos para fazer. E aí, depois a gente volta aqui e apresenta. Pode ser? E aí, vocês falam, cada um fala do seu jeito. Tá? Eu volto às 15 horas aqui, então, e aí a gente fala de novo. Ok, guys. Três horas agora. Quem gostaria de ser o primeiro a apresentar, a falar? Oi, Bruna, eu posso falar primeiro. Fica à vontade, Roseli. Se quiser compartilhar a tela, pode compartilhar. Se quiser só explicar, pode só explicar. Fica bem à vontade, tá? Assim, eu escrevi praticamente ainda no caderno para ser mais rápido. Tá. Mas assim, você acha legal que só escreva, depois faça atividade? Sim, pode ser. Tranquila, faz do teu jeito. Não tem problema ser no teu caderno, é do teu jeito, tá? Ah, tá. Eu coloquei assim, no caso, para ensinar o nome das frutas. Uhum. Levar fruta ou de plástico, vários Uhum. tipos de frutas, ou as frutas normais mesmo. E falando de ziz mango. Isso é uma manga, isso é a E manga. apresentando elas como realia, né? O realia, né? É o objeto em miniatura, assim, por exemplo, em pequenininho assim, ou o objeto de verdade é a realia, isso aí. Isso. Aí, vários tipos de frutas e
e explicando cada uma os nomes das frutas. Depois ia pedir para os alunos repetirem o nome das frutas. Depois cada um ia fazer colocar um monte de fruta num lugar, assim, uma mesa, e os alunos iam pegando a fruta e se um acertasse tudo, ia ganhar 2 pontos da nota, ia valer nota isso, ponto, né? E ia ganhar um docinho. Entendi. Ok. Isto? E depois eu pensei assim, se for fruta de verdade, fazer uma salada de frutas. E Sim, nós boa íamos ideia. comendo ali as frutas. Pensei Uhum. até em fazer assim, todo mundo junto. Eu e os alunos, né, cortando as frutas, mas não sei nem se pode usar faca em escola, assim, do jeito que tá as coisas, né? Então, Sim, tem coisas que tem que pensar bem antes do que vai fazer, né? sim. O que eu fiz uma vez, Roseli, foi pedir para as famílias mandar a fruta inteira e a mesma fruta picada. Aí usei a picada para fazer a salada de fruta, entendeu? Ah, sim, é uma boa ideia. Já E daí fica. eu mostrava a fruta inteira, ó, isso é um abacaxi. E mostrava o abacaxi picado, que é uma coisa tu vê por fora, outra coisa tu vê por dentro, né? Então Ah, eu isso... mostrava os dois, daí pegava aquela potinha de fruta picada e colocava na salada de fruta, e eles todos comeram salada de fruta e adoraram. isso é melhor mesmo. Porque senão pode dar muita bagunça. Que tem uns alunos, principalmente do 6º ano, tem uns que tá difícil. Tem uma classe que ninguém tá conseguindo lidar. Imagina. E um quer brigar com o outro, então tem que beber o que vai fazer para chamar a atenção dos alunos, para querer aprender, porque não está Sim, querendo aprender. sim, é complicado, né? Então, aí seria assim, eu vou marcar a dica aqui no meu caderno, agora em slides, assim, ainda preciso treinar bastante, porque eu fiz uns cursos, mas faz tempo, essas coisas, então não lembro muito, agora que eu estou pegando mais, para estar mexendo com isso e mostrando assim em slides, assim, para ser mais rápida, né? Sim, 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 mas tranquilo só falar, não tem problema, tá? Tá. Quem quer ser o próximo, John ou Maria Rita? Oi, pode ser eu. Vai, Maria Rita. E aí, tudo bom? Gol, Maria Rita, gol. Ah, desculpa falar assim, é porque eu tô com aparelho, que eu tô com ATM, tá? Não tem Eu problema. trabalhei com frutas também, colas, mas porque eu já fiz na sala, tá? E a habilidade seria speak, listen and writing, mas eles não, é primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Aí, eu sempre canto uma música, né, antes de começar, que é Hello, hello, can you clap your hands? E já uso o TPR aí, que clap your hands já vou bater nas palmas, tá? Eu sempre começo com essa música, assim, para primeiro e segundo ano. O que mais que eu fiz? Aí eu trouxe uns flashcards de apples, bananas, lemon, blueberry, porque eles falaram a fruta que é blue, eles disseram, ó, blueberry. E olha que eu trabalho numa comunidade muito carente, viu? E eu fiquei de levar blueberry para todo mundo. Mas tudo bem. E uma música também que eu trabalho com as cores, que é My favorite color is blue, I like blue, I like blue. E eles cantam também. Cantam e fazem a mímica, né? E eu tô preparando eles para contar a história dos 3 porquinhos, mas é os 3 porquinhos. O lobo é vegetariano. Ele não come os 3 porquinhos, ele come frutas. Né? Ótimo. Eu tô preparando eles para isso, tá? E o que mais? O que eu fiz? Escolhem suas respectivas frutas. No caso, ele vai cantar. Você já conhece a música? I like to eat, eat apples and bananas. Só que a gente vai trabalhar I like to eat. Parece até como a Mooncake fez, mas é diferente. E eles vão trabalhar I like to eat tomatoes and bananas, porque tomato é fruta, né? I don't like to eat lemon. E aí eu não vou comer lemon. O blueberry também, I like to eat blueberries and bananas. E aí sempre fazendo a casadinha, né? E o que mais? E preparando eles para o Mr. Wolf, que é os 3 porquinhos. Então, eles vão trabalhar aí com as cores, as frutas. Eu sempre trago. Como é uma comunidade carente, eu não gosto de trazer fruta, porque a gente não sabe como é que vem essa fruta. Uma vez eu pedi para trazer palito de picolé, eles trouxeram palito de picolé da rua.
Tadinhos. Pois é. Então, eu não trabalho com fruta, só se eu levar, tá? A fruta, mas para pedir para eles trazerem, não. Então, eu tenho as frutinhas, aquelas que dividem ao meio, de plástico, e tenho também de EVA. Então, eu trabalho com eles assim, e depois a gente faz as atividades do write, seria o coloring, no caso, né? Que eles iam colorir as frutas que são red, yellow, and blue and green. That's it. Muito bom, parabéns. Gostei. Eu lembrei também eu tenho uma turma de bolsista, né? Porque eu sempre tenho alunos bolsistas, sempre. E aí, esse ano eu tenho uma turma. E aí, eles disseram exatamente isso, assim, que a professora pede coisas para trazerem e fica brava se não traz, né? E aí, que alguns alunos não têm condições, aí eles são muito carentes mesmo, e aí não adianta. E é isso mesmo, Maria Rita, a gente não pode esperar que eles pensem com a nossa cabeça, né? E aí a gente tem que, se a gente quer produzir, tem que levar, porque depender da comunidade é muito complicado, ainda mais as que são as que têm dificuldade, né? Com E eu estava certeza. lembrando dos meus alunos falando dessa semana, eles falaram ainda, que a professora de artes começa a pedir arte, né? Começa a pedir umas coisas assim, sabe? Muito caras, que eles não têm como comprar, e aí quando ele diz assim, ai, professora, eu não tenho dinheiro para comprar, ela faz assim, tipo, não posso fazer nada. Tu já pensou? Que horror, né? Cada uma, né? Tem que entender, né? Onde eu dou aula também, tem muita gente que tem necessidade, então tem que ter noção. Ia pedir o quê? Sim, Ia ser mais barato, se for levar, né? Mais barato para poder comprar. exatamente. É como a Maria Rita disse, ela leva, né? Ou levar Ela, mesmo. porque na cabeça deles, imagina, ela pediu, né? Olha só, ela pediu o palito de picolé. Eu penso assim, compra um pacote de palito de picolé, divide entre todos, né? A lógica, nossa lógica. E os coitadinhos pegaram os sujos na rua, olha, pobrezinhos, né? Não fizeram por mal, né? Essa é a maneira deles, né? Tu tá mutada, Maria Rita. Eu pedi para eles trazerem o palitinho, eles fizeram isso. Aí, a partir daí, eu comprei um pacote que vem 500 palitos de picolé, e aí pronto, quando eu quero, eu faço. Isso Não me aí. incomodo, não me incomodo de Sim, gastar. tá Não me certíssima. incomodo. Não me incomodo. A tua Não... intenção inicial foi ótima, mas a cabecinha deles pensa de outra forma, A né? resposta. Aí um deles olhou para mim, para o pacote, né? Tem vários picolés. Pro, a senhora chupou esses picolé todo? Viu só o que eles pensaram? A senhora chupou esses picolés todos pro meu filho? É muito, né? Queridos. Ai, mas dá uma peninha, né, queridos? John, tua vez, John. Não tô te ouvindo, John. Gurias, vocês estão ouvindo o John? Não. Não, ninguém tá te ouvindo. O teu microfone não tá vibrando. Tá conectado, mas não tá vibrando. Tá parecendo que tá mudo o microfone dele. Agora ele mutou, mas antes estava aberto. E aí, quando eu falo, o meu faz assim, ó, né? Quando Ah, vocês falam, faz assim, o dele não fazia. Olá, Agora sim. agora deu certo, estava uma configuração errada aqui. Então tá, eu vou apresentar, vou apresentar o meu, eu fiz rapidinho aqui também. Quando a gente estava falando de Total Physical Response, eu lembrei de uma coisa muito importante que eu nunca tinha pensado exatamente para aula de inglês, mas ao mesmo tempo você aprende duas coisas de uma vez só, que é a Libras. Utilizar símbolos da Libras para ensinar alguma coisa em inglês.
Então, tipo assim, quem já fez curso de Libras pode colocar em prática símbolos da Libras para ensinar inglês, o que intermedia o ensino no inglês. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para exemplificar melhor isso. Deixa eu ver aqui. Bom, estou compartilhando com vocês a minha tela e eu pensei, Teaching the English Alphabet using Libras. Ensinar o alfabeto em inglês utilizando Libras. Fazendo as configurações de letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e assim por diante. Muitas das letras os alunos já podem conhecer ou até entender, porque muitas das letras são óbvias. Caso o professor faça, o teacher faça, utilizando a Libras, o gesto da Libras, as letras das Libras e falar inglês e o aluno entender, aí o professor pode utilizar o português para tirar dúvida. Então, praticar com músicas do alfabeto, utilizar as letras de Libras para praticar. E aí, depois que os alunos entendem bem as letras das Libras, de Libras e do alfabeto inglês, treinar um pouco a soletração. Aí, o aluno que tem dificuldade de identificar as letras, ele pode consultar o símbolo, a letra de Libras, principalmente as vogais. Quando eles não sabem o que é A, o que é I, O, U, as vogais, que elas são mais difíceis, então dá para utilizar a letra de Libras. Daí eu pensei mais ou menos uma coisa assim, trabalhar o alfabeto. O alfabeto em Libras é fácil de aprendermos, muitos cadernos eles trazem a configuração de mão, dá para aprender rapidinho num vídeo de internet, aí você pratica para aprender, e ensina o alfabeto em inglês e treina a soletração, porque eu vejo muita dificuldade de eles aprenderem o alfabeto, só a gente falando ou escrevendo. Talvez utilizando o alfabeto em Libras facilite. E eu até achei um vídeo meu de um curso de Libras que eu fiz alguns anos atrás, que eu tinha... Vou até mostrar aqui para vocês também. Eu vou mandar o link porque o vídeo no YouTube, mesmo que seja meu mesmo, pode ser que caia. Então, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Vou mandar o link. Foi uma atividade que a gente fez no curso de Libras, que eu fiz há alguns anos. Só ver se o link está certo. Sim. Nesse trabalho de Libras que eu fiz aquela vez, eu tinha que fazer um vídeo utilizando as configurações de mão do alfabeto para fazer gestos, e eu resolvi fazer da rotina diária, de um domingo de chuva. Era um domingo chuvoso, que eu não tinha nada melhor para fazer, então eu fiz essa tarefa de Libras. Aí eu fui utilizando as configurações, cada letra eu utilizava as ações do dia. Então, por exemplo, a letra A, wake up. Fazer o gesto, além de usar a letra, fazer o gesto wake up. A letra B, wash the face. A letra C, brush the hair. E assim por diante. Aí eu pensei em refazer este vídeo e utilizando as ações cotidianas da língua inglesa, para ensinar aos alunos os verbos de ação da língua inglesa, rotina diária, praticando um pouquinho as configurações de mão do alfabeto de Libras. Então, essas são minhas sugestões de trabalhar o Total Physical Response. Muito bom. Tô olhando teu vídeo e te ouvindo ao mesmo tempo, né? Sim. Eu sou TDAH, o pessoal sempre estranha, né? Mas se eu estiver parada te olhando, pode ter certeza absoluta que eu não estou prestando atenção no que tu está dizendo. Então, tem que estar fazendo alguma coisa para poder prestar atenção. Então, enquanto tu fala, eu olho o vídeo e vai fechando todas as informações. Isso é ótimo. Muito bom, adorei, parabéns, adorei a ideia, adorei o vídeo. Muito bom. Algumas letras eu consigo identificar, mas não todas, porque faz muito tempo que eu não estudo Libras e a gente vai esquecendo, né? A gente vai esquecendo, inclusive, a própria língua portuguesa, imagina outras línguas, né? Mas muito bom. Quanto tempo faz isso, João? 5 anos isso aqui. 5 anos. Amanhã vai fazer 6. Eu gravei esse vídeo dia 7 de maio de 2017. Então, amanhã vai fazer 6 anos desse vídeo. Faz 6 anos que eu fiz esse curso. Tem muita coisa de Libras que eu esqueci, mas os números e o alfabeto eu tenho decorado, assim. Então, pelo menos para me virar uma coisa básica, com uma comunicação surda, eu ainda consigo, tipo, soletrando palavras, se eu tiver dúvida. Então, tipo assim, e eu vejo que os alunos têm muita dificuldade de entender números e letras. Eles sempre, quando eles vão soletrar alguma coisa, eles soletram em português, eles só entendem soletrando em português. Os números, eles leem em português, muitas vezes. Se é um número muito grande, eles não entendem. Então, a gente precisamos achar um método mais fácil de fazê-los memorizar os números.
e as letras em inglês. E para as letras eu pensei em utilizar a Libras. Veio o clique assim na minha mente. Sim. Muito bom mesmo. Parabéns, é isso aí. E ainda, além de tudo, é uma forma de inclusão, né? Gente, só para finalizar hoje, então. Hoje estamos finalizando o módulo 4, né? Ó, e estamos dentro ainda do cronograma, estamos seguindo o cronograma perfeitamente, não ficamos com nada atrasado, tá? Então, a gente fez a parte 4 com louvor. E a partir da semana que vem, dia 13 de maio e 20 de maio, é a avaliação, né? O módulo 5 é todo sobre avaliação, é um dos módulos que eu mais amo, o assunto que eu mais amo falar sobre avaliação. Eu acho fantástico, né? Falar sobre avaliação, eu acho que a gente precisa. E depois, o módulo 6, no dia 27 de maio, vão ser três sábados, 27 de maio, 10 de junho e 17 de junho. É sobre tecnologia. Eu estou me desafiando a falar em 3 aulas, né? Porque é muito material mesmo, e eu já antecipo aqui uma coisa que ninguém sabe ainda, que eu já estou rabiscando um curso de tecnologia para professores, de tecnologia para educação, do 0 ao avançado, que daí eu acho que vai ser um curso bem mais extenso e gratuito para a comunidade, obviamente, e que vai sair em breve, né? Que eu estou rabiscando ele, mas eu sou assim, né? Eu tenho a ideia, eu vou lá e faço, eu não consigo esperar. Então, logo ele vai sair, eu também estou pensando num dia e horário para encaixar mais um curso, e que eu não quero que ele fique assim 1 hora por semana, porque senão a pessoa não consegue criar o hábito da tecnologia, aprender de verdade, porque só aprende fazendo, né? Então, pelo menos tem que ser no mínimo 2 vezes por semana para o povo incluir tecnologia, porque agora não adianta, né? Depois da pandemia, não tem mais escapatória. Ou tu aprende tecnologia, ou tu está fora do mercado de trabalho, de qualquer área. Não é da área da educação, é de qualquer área. Gente, a gente nunca fez um print, né? No sábado. Vamos fazer hoje? O que vocês acham? Pode ser, Maria Rita? Pode ser. Pode. Deixa eu me ajeitar. Tá, diz quando deu. Pronto. Meus cabelos estão certos. Ó, ficou lindona. Ah, peraí, só um minutinho que eu vou fazer de novo, porque a Roseli saiu puxando o cabelo assim para cima. Só um pouquinho. 1, 2, 3 e... Agora sim. Todo mundo bem lindo. Eu vou mandar depois para vocês ali no grupo e agradecer por hoje. Semana que vem, então, avaliação, 2 aulas de avaliação, e depois que eu terminar a avaliação, uma pincelada na tecnologia, e depois ainda acredito que ainda no mês de maio sai esse curso de tecnologia, sai pelo menos as datas, né, e o cronograma, porque, gente, eu tenho ficado muito preocupada, de verdade, preocupada com o fato dos professores terem abandonado a tecnologia pós-pandemia, lavado as mãos e disse assim, não preciso mais disso. Isso é muito grave, né? Não todos, né, gente? Alguns, né? Ó, o João disse, querem que eu mande o esboço. Ah, claro que a gente quer. Sempre a gente quer. Muito legal. Claro que a gente quer. É ótima ideia, ótima. E eu estou fazendo um curso de Libras, então fechou todas. Gente, muito obrigado, foi muito bom hoje, foi muito bom estar aqui com vocês, foi muito bom ver vocês. Eu espero que estejam todos bem e rezo pelo bem de todos. E a gente volta a se falar, tá? Eu que agradeço, foi ótimo. Ah, Também. eu que agradeço. Kisses, bye bye, até semana que vem. See you. See you, bye.